Começar primeiro pelas mulheres. Qual é o papel da mulher? Número 5, e eu vou ler. E aí, como o texto fala primeiro, não que o texto fala primeiro das mulheres, sim. Então você vai falar das mulheres aí. Sim. Diz assim, olha, Efésios 5, 21, ó, o manual falando, ok? Repetindo, não é o Douglas, e nem Paulo, é o Espírito Santo inspirando Paulo. Olha o que diz. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, em coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Bom, então, assim, a gente tem uma aula específica no curso só sobre o papel da mulher e o papel do marido no casamento. Mas hoje a gente quer dar uma pincelada geral, de acordo com o texto que a gente leu aqui em Efésios 5. Se eu pudesse definir os papéis da mulher, o papel da esposa em 2 verbos, esses 2 verbos seriam auxiliar e seria respeitar. Então, presta atenção. O nosso chamado, quando Deus cria a mulher, ele fala, não é bom que o homem esteja só, farei então para ele uma auxiliadora que seja idônea para ele. Olha só que importante isso. Quando Deus fala que vai criar uma auxiliadora para o homem, muitas mulheres se incomodam com isso. Muitas mulheres interpretam esse auxílio como uma função de menor valor ou de menor importância e muito pelo contrário. A palavra de Deus, quando ela se refere a esse auxiliadora, lá em Gênesis, o hebraico para esse texto é a palavra ezer. Ezer é usado na Bíblia para a figura da mulher como auxiliadora e para mais uma pessoa apenas na escritura toda. Sabe quem é essa pessoa? A pessoa do Espírito Santo de Deus. Uau. A função de auxílio da mulher é semelhante à função do Espírito Santo. Se você acha que essa é uma função de menor valor ou de menor importância, você não entendeu nada. Tanto é que no Salmo de número 54, eu não vou lembrar exatamente o versículo agora, mas Davi fala, o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu auxiliador. Então eu quero que você saiba, mulher, que a nossa posição como auxiliadora é de alguém que está ao lado, de alguém que está posicionada, de alguém que é uma facilitadora na missão do marido. Sabe de uma coisa? Quando chegar no dia do tribunal de Cristo, Jesus vai chegar para você, para o seu esposo e vai perguntar assim, mostra para mim as suas mãos. O que vocês fizeram com a vida que eu dei para vocês? O que vocês fizeram com os recursos que eu dei para vocês? E você, se você foi uma ezer, uma auxiliadora idônea, alguém correspondente ao seu marido, naquele dia você vai poder virar para ele e falar assim, amor, mostra para Jesus. Mostra para ele aquilo que a gente construiu junto. Mostra as obras que a gente tem disponíveis, aquilo que a gente investiu na nossa vida. Essa é uma auxiliadora segundo a palavra de Deus. O primeiro verbo para o papel da mulher é auxiliar, mas tem um segundo. E o segundo eu coloquei respeitar. Porque o apóstolo Paulo vai falar de submissão, e submissão também diz respeito a esse verbo, mas depois ele vai falar, o marido ame a esposa e a esposa respeite o marido. Se tem algo importante para o homem, se tem algo que o homem valoriza, é honra e respeito. Sabe, os homens gostam, eles têm essa linguagem, quando você quer realmente demonstrar amor por um homem, você respeita ele, você honra ele, você coloca ele na posição de destaque dele. Mulher, submissão diz respeito a assumir uma missão junto, diz respeito a levantar o seu marido, diz respeito a colocar ele em destaque e fazer com que ele seja respeitado, com que ele se sinta honrado, com que ele se sinta valorizado. Tem muitas mulheres que não só não respeitam o marido, não só não verbalizam esse respeito, como destroem a autoestima do marido, destroem a masculinidade do marido, destroem o potencial desse homem apenas com as suas palavras. Não se esqueça que você é uma edificadora da sua casa, você é uma profeta da sua casa. E com a sua boca, muitas vezes, você está construindo
o ambiente da sua casa. Então, nós, como mulheres, somos chamadas a auxiliar e respeitar nossos maridos, porque é isso que o corpo de Cristo faz em relação à cabeça. Muito bom. Cristo é o cabeça, nós somos aqueles que auxiliam e aqueles que levantam, que respeitam o cabeça. É interessante que é um chamado também para ser como Cristo, né, Val? Sim. A gente fala, Paulo fala de forma direta, né, maridos, seja como Cristo, mas a mulher também, porque Jesus fala assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Sim. Então, se te incomoda a palavra servir, auxiliar, saiba, cara, que Cristo veio voluntariamente para isso. Então, quando você serve, auxilia, você está sendo como Cristo, cara. Isso é maravilhoso. E eu só quero reforçar o que a Val falou agora, a posição de um homem. Entenda uma coisa, mulheres que estão nos ouvindo. Mexe muito mais com o homem. Eu te respeito do que eu te amo. Sim. Presta atenção, eu vou falar de novo. Mexe muito mais com o homem. Eu te respeito do que eu te amo. Mexe muito mais com o homem. Eu te admiro do que eu te amo. E aí, aqui é o que a gente falou. Faça a sua parte. E aí chega para o fabricante. E coloca então o seu casamento diante dele. Agora,